E a gente começa esse bloco de últimas contratações da semana falando da chegada agora de forma oficial do zagueirão Kim Min-jae no Bayern de Munique. O coreano assinou até 2028. A parada do Kim Min-jae é que a carreira dele é muito bacana. Primeiro assim, zagueiraço, tá? Sabe sair jogando, muito bom interceptação, muito bom pelo ar. Mas um detalhe da carreira dele é que ele foi descoberto, entre aspas, pelo Fenerbahçe, jogando na China. O bicho estava jogando na China, no Beijing Guoan. Ficou uma temporada no Fenerbahçe, já se destacou o suficiente para ir pro Napoli, foi campeão italiano e em uma temporada já foi embora e foi pro Bayern de Munique. Ou seja, ele vai se destacar no Bayern e em uma temporada ele tá saindo pro Real Madrid no ano que vem. Então, mas assim, meteórica a carreira dele, né? E muito legal porque realmente é um jogador espetacular, cara. Pô, assim, foi o... Em termos defensivos, foi o principal jogador do Napoli na última temporada, né? Então, é um zagueiro que tá em plena ascensão. Não chegou no seu auge, talvez ainda, porque tu pode ver, ele tá com 26 anos, cara. Jogador, geralmente, o cara continua melhorando até uns 27, 28, 29, 30, né? Tem jogador que vai chegar no seu auge só depois dos 30. Então, eu acho que o Bayern de Munique fez uma contratação brilhante. E me parece que se ele fizer um par com o De Ligt, pode ter uma dupla de zaga bem interessante de dois caras bons zagueiros que também sabem jogar bola, né? Assim, a dupla de zaga do Napoli do Spalletti, que ganhou a Série A, era o Kim Min-jae e o Ramani, né? Só que, assim, todos os holofotes ficavam no Kim Min-jae, né? Porque, pô, o cara cansava de tirar bolas. Tudo que ia na área do Napoli ele afastava, ele, porra, tirava a bola por baixo, pelo alto, saía jogando bem, era um zagueiro simplesmente fenomenal, assim, na última temporada. Tem que ver também se não é uma questão de one season wonder, né? Eu acho que não é, porque a ascensão dele é muito clara, né, cara? O cara tava na China, ele saiu da Coreia do Sul, aí foi pra China, depois Fenerbahçe, depois Napoli, e agora já tá no Bayern de Munique, isso tudo num espaço de tempo muito curto. É uma ascensão muito grande você sair pulando etapas, assim, sabe, no futebol, então... Acho que realmente é um cara diferenciado, um cara muito bom. E acho que vai encaixar perfeitamente nesse time do Napoli, do Bayern de Munique, do Thomas Tuchel, né, cara? O Tuchel, ele gosta de jogar com linha de três, né? Então, eu imagino que, pô, uma defesa assim com Kim Min-jae, Upamecano e De Ligt é uma coisa... Passar agora para o Barcelona repatriando o Oriol Romeu. Essa aqui pegou muita gente desprevenido, porque, em teoria... Enquanto o Real Madrid tá indo atrás do Bellingham, o Barcelona tá indo pegar um cara veterano que tava jogando em time pequeno, né? Que loucura é essa? Mas assim, eu vou falar um pouquinho sobre a contratação porque pra mim faz sentido, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é que eu quase uma década por lá. Depois ele foi pro Chelsea, no Chelsea não jogou muito, teve empréstimos aí e tal, mas a principal parte da carreira dele ele fez no Southampton. Foram 7 anos lá no Saints e depois no ano de 2022 ele saiu pra jogar no Girona, em La Liga. E no Girona, cara, não vou dizer que ele se destacou, assim, sendo um jogador brilhante, mas por que eu acho que faz sentido essa contratação aqui, cara? Apesar do cara ter 31 anos, tá? Ele é um jogador que é um volante daqueles um pouco mais de marcação, certo? Apesar disso, não é caneleiro também, tem alguma saída de jogo. E o Xavi está um pouco órfão de um jogador dessa característica depois da saída do Busquets, né? Porque tem ali o Gavi, tem o Pedro, o Gundogan, o Frenkie de Jong, o Kessié. Nenhum deles é um grande volantão de marcação, ou seja, em jogos específicos que o Xavi precisa de alguém mais de pegada. Não tem, basicamente, né? Então acho que mesmo sendo um cara mais velho e não de uma qualidade tão absurda quanto a gente poderia imaginar uma contratação pro Barcelona, me parece que faz sentido. É uma carência do elenco que o Xavi está querendo agora suprir. Agora, vai dar certo? Não sei. A coisa mais bizarra pra mim, eu quero que o Yuri comente um pouco dessa contratação também, é que eles deram um contrato de 3 anos pro camarada, meu irmão. Pô, o cara tá com 31 anos, vai fazer 32 daqui 2 meses. E eles deram um contrato de 3 anos pra um cara que já tá veterano e, tipo assim, quando o contrato dele de 3 anos acabar, ele vai estar com quase 35, cara. Sendo que com 35 o Barcelona tá deixando as suas lendas saírem, né? Busquets, Alba, entre outros caras mais veteranos. Então, não me parece fazer sentido por que esse contrato tão longo. Me parece um tiro no pé, mas, né, quem sabe dá certo aí. Acho que pode ser um cara interessante pro Xavi usar em ocasiões específicas, assim, em partidas específicas. O que tu achou? Cara, eu acho que é um jogador que pode ser útil, né, pra essa temporada. Acho que útil é a palavra perfeita, né? Útil. É útil a curto prazo, né? É o que a isso. gente imagina. Especialmente considerando que o Barcelona perdeu o Busquets. E assim, pra o Barcelona pegar um volante do nível do Barcelona, do tamanho do que é o Futebol Clube Barcelona, teria que fazer um investimento pesado, coisa que o clube não tem a menor condição de fazer hoje. Os reforços do Barcelona para essa janela, então a gente tem aqui Oriol Romeu, Ilkay Gundogan e Igor Martínez. Inigo Martínez e o Gundogan vieram como agentes livres. E o Oriol Romeu custou ali, aqui no Transfermarkt tá dizendo que foi 3 milhões de euros, mas eu cheguei a ver informações que foi 5. De qualquer forma, um jogador Baratinho. extremamente
barato, né, cara? O jogador ali quer o dinheirinho de pinga, pega ali o troquinho de bala, vai lá e compra. É a situação do Barcelona hoje, cara. E assim, eu acho que a torcida do Barcelona entende isso, né? Eles já estão acostumados, porque o clube não tem condições de investir grana em ninguém. Na verdade, o Barcelona, ele precisa liberar espaço no orçamento para inscrever quem ele já contratou. Então, assim, o Barcelona ele não tá nem numa situação de dizer, não, pô, se a gente conseguir se livrar de uns cabas, a gente pode contratar, pode comprar alguém. Não, não é esse o caso. O negócio é se livrar dos cabas para inscrever quem já tá lá. Então é uma situação muito delicada, o Barcelona realmente tá passando por isso. E eu acho que, considerando a situação, cara, eles estão até fazendo um bom mercado. Pô, conseguiram trazer um volante. Não sei nem se vai ser titular, talvez nem seja. Tem que ver. Porque assim, o Barcelona hoje tem muitas opções para o meio campo. É Gundogan, é De Jong, é Gavi, é Pedri, Oriol Romeu agora que acabou de chegar. É muita gente. Então, acho que pelo menos uma opção a mais ali pro Xavi. Não sei se ele vai, por exemplo, de repente ele pode jogar com o De Jong de volante, por que não? O De Jong tem plena capacidade de jogar nessa posição, mas caso não, ele, tem esse cara mais adequado para a posição, que joga nessa posição já há bastante tempo, que é o Oriol Romeu. Veio o Gundogan de graça, um baita de um pescado do mercado, a mesma coisa com o Inigo Martínez, que é um ótimo zagueiro. Então, levando em conta toda a situação delicada do Barcelona, eles estão conseguindo fazer um bom mercado. Isso também mostra a força da camisa do Barcelona, porque o Barcelona, cara, mesmo numa situação complicadíssima que ele tem estado aí, ele ainda assim consegue atrair grandes jogadores. Atraiu o Rafinha na janela passada, o Lewandowski, nessa daqui o Gundogan. São jogadores assim que tinham muitas opções no mercado, né? O Lewandowski, o Bayern de Munique fez o mundos e fundos para ele não sair, né? Infelizmente acabou saindo depois. O Rafinha era desejado por outros clubes da Premier League quando ele foi colocado no mercado pelo Leeds United. O Gundogan, o City, que é o atual melhor time do mundo, estava implorando para ele ficar. E mesmo assim todos esses caras foram parar no Barcelona. Então acho que mesmo numa situação bem difícil, o Barcelona ainda assim consegue utilizar do seu nome, da sua marca, para atrair jogadores de mercado. Podemos ir para a próxima contratação, então, que foi o fechamento do Quadrado com a Inter de Milão. Cara, o bicho estava há muito tempo na Juventus, né? Várias temporadas, eu não sei quantas eram, mas era coisa assim de umas 7 temporadas, talvez, alguma coisa assim, bastante tempo, né? E depois que o contrato dele acabou com a Juve, ele assinou com a Inter de Milão. Ele tá com 35 anos, né? E vai pro seu 5º time italiano, porque já tinha jogado lá na Udinese, no Lecce, depois daquela passagem pelo Chelsea, ele atuou pela Fiorentina. Depois Juventus e agora a Inter. A Inter que tem se notabilizado nos mercados aí, cara, por fazer contratações que não só são de jogadores que estão livres no mercado, como que vêm de rivais e também que são veteranos. Então foi o caso do nosso querido Mkhitaryan, foi o caso do Dzeko, foi o caso do Quadrado, vão ter outros aí que eu não tô lembrando. O Çalhanoğlu é menos veterano, mas também se encaixa mais ou menos. Então, bem curioso aí o mercado da Inter, acho que pode ser um jogador bastante útil, né? Sim, sim. O Quadrado estava há 8 anos na Juventus, tá? 8 anos, é bastante tempo. Acho que não configura a mesma situação do Lukaku, né? Porque o Quadrado, beleza, saiu da Juventus para a Inter, os dois são rivais mortais, mas ele saiu da Juventus porque a Juventus deixou ele sair, né? Não quis renovar o contrato dele. Então ele estava ali livre no mercado, recebendo uma proposta da Inter. Eu acho que a galera não deve ter ficado tão pistola com ele. Quem ficou pistola, na verdade, foi os torcedores da Inter, né? Teve uma galera ali, uma parte da torcida da Inter, que fez protestos contra a chegada do Quadrado por ser um jogador com identificação com a Juventus, né? A rivalidade deles é bem complicadinha mesmo. Acho que o Quadrado vai ser útil sim, né? É 1 ano só de contrato, coisa a curto prazo, mas é uma opção pro caso de ter algum problema com o Dumfries, né? Pô, se ele tiver alguma lesão, se precisar poupar ele, tem essa alternativa a mais para jogar na ala direita, né? Então acho que, considerando tudo, foi uma boa aquisição. E o Quadrado é bom jogador, né? Apesar de já ter idade avançada. Também pode ser usado para alguma ocasião específica, porque é um cara que cruza bem, né? Pega bem na bola, então de repente Sim. Pode ser uma arma interessante para a Inter, ainda que um aninho de contrato a gente imagina que não vai ser, né? O cara não vai ficar lá muito tempo, mas para uma temporadinha acho que parece bom. O próximo contratado aqui é o Xavi Simons, uma historinha que é um pouco mais complicada, né? Porque, para quem não sabe, o Xavi Simons saiu do Barcelona, era uma grande promessa da base, muito famoso já nas redes sociais, foi pro PSG, não recebeu chance, saiu do PSG, assinou com o PSV. Só que o que aconteceu foi que ele começou a jogar mais na frente no PSV, mais adiantado como meio atacante, né? E comecei a meter igual a rodo, foi artilheiro conjunto da Eredivisie, o campeonato holandês.
E ele tava muito bem lá, obrigado, foi pra seleção da Holanda, foi pra Copa do Mundo e tudo. Só que o PSG tinha uma cláusula de recompra, né? E aí ele foi recomprado por, cara, foi um valor módico, foi tipo 6 milhões de euros, acho que foi isso, né, Yuri? E aí ele voltou pro PSG, só que possivelmente não teria espaço agora no elenco, então foi emprestado diretamente para o RB Leipzig. No momento, ele é jogador do Paris Saint-Germain e vai passar a temporada 2023-24 lá no Leipzig, na Alemanha, onde ele certamente vai ter espaço, até porque, na minha modestíssima opinião, né, ele pode ocupar uma zona ali que era mais ou menos a do Szoboszlai, que foi pro Liverpool. Então tem uma área do campo ali, acho que tá reservada para ele, que acho que ele vai chegar e vai jogar. E certamente o campeonato alemão é muito bom aí para promessas se desenvolverem. A gente vê isso acontecendo direto no próprio Leipzig e no Borussia Dortmund. Então eu imagino que seja uma boa para ele esse empréstimo pro Leipzig. Ele estar vinculado ao PSG e ser um jogador do PSG já tem minhas seríssimas dúvidas, mas realmente acho que o empréstimo pro Leipzig faz sentido nesse momento pro desenvolvimento dele como jogador. Lembrando que ele é muito jovenzinho, se eu não estou enganado, ele tá com 20 anos. Sim, sim. Cara, eu acho que faz sentido ele ter aceitado isso, porque ele estava jogando na Eredivisie, no PSV. Não tem garantia de que ele vai jogar. Não tinha garantia de que ele iria jogar a próxima Champions, porque o PSV vai ter que jogar o playoff. Então, ele aceitou voltar para o PSG, foi emprestado para o Leipzig e agora ele vai jogar num dos times mais relevantes ali da Bundesliga atualmente. Vai jogar a Champions League, vai estar jogando uma das principais ligas da Europa. Um lugar muito bom para se desenvolver, porque é um lugar que a gente já sabe que ele vai jogar, né? Diferente do PSG, porque se ele tivesse ficado no PSG, provavelmente ele não ia ter muito espaço. E assim, o contrato é de empréstimo por uma temporada, mas, por exemplo, pode ser que, se chegar no final da próxima temporada, o PSG não vê que quer ele de volta, pode ser que renove o empréstimo. Isso aí cansa de acontecer no futebol, né? De você emprestar o cara por um ano, só que aí termina esse ano e aí empresta de novo e fica nessa, até, sei lá, vender ou alguma coisa. Então, eu acho que o Xavi Simons, ele bota fé no potencial dele, né? Eu acho que ele acredita que vai triunfar na Bundesliga, vai conseguir fazer uma grande temporada pelo Leipzig e depois voltar para o PSG para ser peça importante do projeto, né? A gente tem que entender também que... que projeto, Yuri? O que tá se falando? O projeto, né, cara? O projeto do PSG de, sei lá, de conquistar o universo. Mas, assim, ele tem 20 anos de idade, ele é muito jovem, assinou o contrato com o PSG até 2027, ou seja, um contrato de 4 anos. Quando ele voltar, vai restar 3 anos nesse contrato. Vamos supor que ele joga esses 3 anos. Ele ainda assim vai ter só 23 anos, 24 anos quando ele sair. Então, tem toda uma carreira pela frente e eu acho que é de boa. Acho que ele não tomou uma decisão errada, não, sinceramente. Acho que tivesse ficado no PSV tava bom também, né? Jogar mais um pouquinho lá. Mas eu acho que mesmo assim, acho que ele tomou um bom caminho para a carreira. Tem que também levar em conta que a partir da próxima temporada, talvez a partir dessa já, tudo indica que o PSG só vai ter pelo menos o Neymar, assim, de jogador incontestável ali na parte ofensiva, né? Porque vamos supor que o Mbappé saia agora. Para essa próxima temporada, o ataque do PSG vai ser Asensio, Ekitike e, sei lá, Deus. Vai rezar pro Deus ali pra fazer gol no ataque, tá ligado? Então, imaginando um cenário desse, o Xavi Simons voltaria na próxima temporada com espaço, né? Pelo menos assim em teoria, né, cara? Porque ele vai voltar para um time que tá com ataque largado às traças, que nem diria o outro, né? Falando agora do nosso querido Arthur Melo, ele mesmo, cara, o novo Xavi que chegou no Barcelona lá, depois deu aquela transferência pra lá de esquisita, pra não duvidar da legalidade da parada, né? Foi pra Juventus, acabou sendo emprestado pro Liverpool quando ninguém imaginava, e no Liverpool ele nem jogou, entrou em campo ali acho que uns minutinhos só, mas praticamente não conseguiu jogar. Na verdade o highlight, né, do Arthur na passagem dele pelo Liverpool foi ele cumprimentando o Pep Guardiola no momento que o City tinha feito um gol nos Reds, e agora ele vai tentar reconstruir. Aquele jogo, tá? Esse jogo que tem o Arthur cumprimentando o Guardiola foi 4-1 pro Manchester City. E o bicho tá cumprimentando o Guardiola e rindo, que não deu pra entender. Mas de qualquer maneira, ele vai tentar refazer sua carreira agora na Fiorentina. Foi emprestado, e além de ser emprestado, parece que ele renovou o contrato com a Juventus pra ser emprestado. Tu viu essa, não? Vi sim. Manobrinha contábil. Exatamente. Muitos clubes fazem essa manobra, né? Pra dar uma encaixada ali no balanço. Exatamente. E a questão do Arthur também, além de parecer técnica, né? É uma questão aí que passa pelo físico e talvez pelo mental também, né, cara? Porque ele tá há bastante tempo afastado aí, não tá conseguindo jogar.
teve muitas lesões na última temporada pelo Liverpool, né? Não foi só uma decisão do Klopp não usar ele, mas também ele estava indisponível em grande parte do tempo. Então, tu acredita na qualidade do Arthur para voltar a jogar bem? Cara, o Arthur é 26 muito, anos, vai muito lembrar aí. bom jogador. Ele é muito bom jogador. Aquele desempenho dele no Grêmio do Renato Gaúcho, 2017, 2018, é fenomenal. Só que acho que o Arthur é um exemplo claro de quando o jogador ele passa pelas mãos erradas e ele vai entrando numa bola de neve, né? De jogar mal, de não conseguir desempenhar como se tinha a expectativa de que ele fosse desempenhar. E aí as coisas vão degringolando e parece que ele entra meio que numa areia movediça que ele não consegue sair mais, né? Porque assim, na primeira temporada dele no Barcelona, ele tava com o Valverde, né? O Ernesto Valverde. E ele até começou bem, cara. Lembro que no primeiro semestre dele no Barcelona foi muito bom. Ele era titular em vários jogos, era muito útil à equipe. Mas depois que ele começou a jogar mal, aí foi pro banco, a galera começou a questionar, porque ele chegou no Barcelona com muita expectativa, né? Acho que tem até. Eu não sei quem é, meu Deus, se é o Xavi ou se é o Iniesta, que fala que o Arthur tem um futebol parecido com eles O e Xavi, tal. foi o Uma Xavi. parada assim. Foi o Xavi, né? Então o cara chega com expectativa muito alta, começa bem, só que depois vai caindo. Aí depois o Valverde foi demitido, aí chegou o Kik Setien, mesma coisa, as coisas continuaram mal, ele foi sendo cada vez menos utilizado. E aí um cara que tinha chegado com expectativa de ser um sucessor do Xavi, em 2 anos o Barcelona desistiu dele. Em 2 anos. E aí ele foi para a Juventus, a mesma coisa. Cara, se ele não tava funcionando no Barcelona, na Juventus aqui não ia funcionar. Porque é um estilo de futebol completamente diferente. Então, como eu disse, ele foi entrando nessa bola de neve de não dar certo com ninguém. E aí, hoje em dia, cara, realmente é um jogador que até meio que deu uma sumida, né, cara? Ele deu uma sumida grande. Também pelas lesões, mas não só pelas lesões. Mesmo quando ele tava jogando, era um cara que não conseguia mais ter aquele destaque que ele tinha no Grêmio, né? Então, eu acho lamentável. É um cara que até a gente imaginava que fosse ser meio-campista para a seleção brasileira durante um longo tempo, pelo talento que ele mostrou no Grêmio. Mas hoje em dia, porra, é aposta, né, cara? A Fiorentina apostou nele para ver se ele dá certo nessa temporada. E a gente só pode torcer para que dê, né? Porque é um cara realmente muito talentoso, mas que, sinceramente, eu não tenho mais nenhuma expectativa nele. O clube dos Sauditões contratou o Harvey Barnes, né, do Leicester. O Leicester que foi para a segunda divisão e tá vendendo aí seus principais jogadores, né? O Maddison foi pro Tottenham e agora o Harvey Barnes, que é um ponta inglês, né? Que entra bastante na área para fazer gol ali, como se fosse um segundo atacante muitas vezes. Foi anunciado pelo Newcastle num acordo de 5 anos, pagou aí 44 milhões. O Newcastle pagou pro Leicester, né? Então é uma contratação interessante. E o Harvey Barnes, então, anunciado por 5 anos, uma contratação interessante aí para o Newcastle de Eddie Howe. Jogador de 25 anos, né? Jogador útil pro Newcastle, que eu até cheguei a falar aqui, cara, que o Newcastle da temporada passada, ele poderia ter feito uma campanha bem melhor se não fosse tantos empates, né? Que era um time muito bom, muito sólido, defesa muito boa, meio campo muito bom, mas que muitas vezes na parte ofensiva pecava muito, né? Então mesmo quando jogava contra adversários inferiores, acabava empatando o jogo. Então eu achava que eles tinham que focar nessa janela em trazer mais bons jogadores no ataque, jogadores que saibam fazer gol. E o Barnes, ele fez 13 gols na última Premier League, jogando num time que foi rebaixado, né? Jogando no Leicester. Então acho que é uma boa contratação, né? Tem uma boa idade, 44 milhões de euros, sinceramente, a transação entre clubes da Premier League hoje em dia é um valor até razoável, né? Especialmente considerando que, por exemplo, eles pagaram, acho que foi 50 milhões no Gordon, né? O Gordon que era do Everton, O Anthony, né? Que, Gordon. sinceramente, que pra mim o Barnes é bem melhor. Então, considerando isso, acho que foi um bom achado de mercado, né? O Leicester, infelizmente, tá bem fragilizado nessa questão, já que ele tá na Championship. Então, acho que vai dar certo, acho que vai funcionar. É um cara para melhorar esse poder financeiro, esse poder ofensivo do Newcastle. Se tudo der certo, semana que vem a gente vai estar aqui falando dos anúncios de Harry Kane no Bayern de Munique e de Mbappé no Atlético de Madrid.